Vez ou outra a gente encontra na internet alguns vídeos de crianças querendo imitar um adulto, crianças querendo imitar os seus pais, querendo imitar os seus progenitores, né? Querendo imitar, ou pelo menos tentando imitar. Eu já vi um vídeo onde um homem se levanta, né, todo doído, com as costas todas doídas, e uma criança sai atrás dele também, como se fosse fazendo os mesmos gestos, fazendo os mesmos dores, e daí por diante. Hoje é o que nós vamos aprender com o tema do devocional diário da AD Holiness. Basta o discípulo ser como o seu mestre, basta o servo sendo como o seu mestre. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Queridos, hoje mais um devocional diário da AD Holiness. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2025, hoje nós vamos aprender sendo como o nosso mestre, baseado no ensinamento de Jesus, aqui em Lucas capítulo número 6, versículo 33, ou melhor, 37 ao 42, quando ele diz que nós precisamos ser cautelosos, nós precisamos ser amorosos, nós precisamos ser generosos, nós não podemos ser juízes. Ele diz assim, porque com o juízo com que julgardes, né, com o juízo com que julgardes, vos julgarão a vós. E ele diz que basta cada servo ser como o seu mestre, ser como o seu Senhor. E ele nos instrui a sermos diferente daquilo que os fariseus ensinavam. Os fariseus faziam uma coisa e ensinavam outra. Mas Jesus disse que basta o servo ser como o seu Senhor. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É uma pergunta para nós, você tem imitado Cristo? Tem imitado Cristo no seu amor, na sua graça, na sua bondade, na sua generosidade? As pessoas têm te procurado, você tem virado as costas, ou tem dado atenção, ou você tem dado uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Nós encontramos isso no próprio Jesus, ele nunca despedia ninguém vazio. Mesmo nós encontramos alguns textos, como no caso daquela mulher, aquela mulher lá da cidade de Canaã, ela veio atrás do Senhor gritando, Senhor, socorre-me, socorre-me, e Jesus disse para ela, olha, eu não fui chamado senão a casa de Israel. E houve aquele diálogo, mesmo para aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus dá-lhe uma resposta, e diz, mulher, grande é a tua fé. Jesus nunca despediu alguém vazio. Temos nós imitado a Jesus? Eu costumo dizer que imitar Jesus em algumas situações é fácil. A Bíblia diz que o próprio Jesus nos ensinando, ele disse, se alguém bater na sua face direita, bate também a face esquerda. Então, agir como Jesus agiu nessa situação é fácil. Agora, reagir como ele reagiu, como ele reagiria, é diferente. Mas, deixo aí a instrução que ele deixou para nós. Basta o seu servo ser como o seu Senhor, que foi cuspido, foi esbofeteado, mas ele sempre dizia, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Você está pronto a perdoar? Como é que está o seu coração? Pessoas que têm xingado você, te maltratado, você tem dado o seu perdão para ele, tem dado a oportunidade dele ter o mesmo encontro com Deus que você teve? Pois é, então deixa aí essa instrução do Senhor, que basta cada um de nós ser como o seu Senhor. Mas vamos para frente, agora nós vamos estar entrando aí no livro de Êxodo, capítulo de número 29, Êxodo capítulo de 29, a Bíblia mostra aí para Moisés, Deus continua dando aquela instrução a Moisés lá no monte. Moisés vai para o monte, passa 40 dias e 40 noites, e lá ele recebe muitas instruções. Desde o capítulo número 25 até agora, nós estamos estudando as instruções que Moisés recebe do Senhor. Neste caso, no capítulo de número 29, nós encontramos Deus falando sobre a consagração, né, dos sacerdotes, consagrar as vestes do sacerdote, consagrar as ofertas, consagrar os holocaustos, consagrar o azeite, a farinha, os pães, né? Eu acho isso muito interessante, a maneira que Deus trata com Moisés e como deve ser feito os utensílios, como deve ser feito esse sacrifício, essa consagração dos objetos na casa do Senhor para servir ao Senhor. E nós encontramos aí ainda, irmãos, o objetivo que Deus tinha de consagrar o tabernáculo, o altar, os sacerdotes. Aí finaliza esse capítulo, eu acho bem interessante, quando ele diz assim, olha, você vai fazer tudo isso, essa consagração, tudo certinho, porque eu vou morar no tabernáculo, eu vou morar no meio de vocês. Tabernáculo era a tenda de encontro, era ali que Deus se encontrava com o povo de Israel. E eu acho interessante a maneira que Deus nos trata, que Deus trata o seu povo.
A princípio ele diz que eu vou morar no meio de vocês, eu vou morar na tenda do tabernáculo, eu vou morar na tenda do encontro. Quando vocês vierem ao meu encontro, eu estarei ali, falarei com vocês, me manifestarei de cima da mesa, através daqueles 2 querubins, a minha glória vai descer ali e eu vou falar com vocês, eu vou morar com vocês. Essa é a palavra tabernáculo, morada de Deus. Aí no Novo Testamento, eu acho mais interessante ainda, é quando o próprio Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, como Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha, lá na tenda ele veio morar no meio do povo de Israel. Agora em Jesus, ele veio morar no nosso meio como Deus conosco, habitou em nosso meio. Tanto que a palavra Emmanuel ou Emanuel vem do latim que quer dizer Immanuel. Quer dizer dentro, mano, barro, el, Deus. Então é Deus dentro do barro. Quando Jesus veio, como Emanuel, ele habitou entre nós. Então lá no Antigo Testamento, Deus veio para habitar no meio do seu povo, o povo de Israel. No Novo Testamento, Jesus veio habitar entre nós, no meio do seu povo. E agora o mais interessante ainda é que lá para o final do livro de Apocalipse, o objetivo de Deus agora muda, é nós agora habitarmos com Ele, é nós morarmos para sempre com Ele, na eternidade, no novo céu, na nova terra. Este é o mesmo Deus de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, Número, Deuteronômio, e vai embora. O livro é o Deus da Bíblia, é o Deus do crente, diferente do Deus de outras religiões, do Hare Krishna e outros que nós aprendemos hoje pela manhã na escola bíblica dominical. O nosso Deus, ele tem um diferencial muito grande, ele é um Deus pessoal, ele deixa se conhecer. Você já conhece a Deus? Você conhece o Emanuel? Você conhece o Deus Espírito Santo? Eu até esqueci de falar, Olha, no Antigo Testamento, Deus veio morar no tabernáculo. No Novo Testamento, Jesus veio morar no meio do seu povo, como Emmanuel. Agora no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, ele veio morar dentro de nós. O Espírito Santo veio morar dentro de nós. E essa trindade, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele agora vai nos levar para morar junto dele. Que bênção do céu, glórias a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas vamos lá para o capítulo de número 30, aí Deus fala para Moisés, olha, faz um altar, consagre esse altar, e nesse altar você deve oferecer sacrifício somente para mim, não pode oferecer para nenhuma divindade. O que é para oferecer dentro do templo é para Deus, o que vai oferecer no altar é para o Senhor. Aí ele disse para Moisés, olha, consagra aí a bacia de bronze, consagra, põe dentro dela água para que os meus servos, sacerdotes, ao entrar dentro do templo, possam lavar as suas mãos. Mão significa da inocência, e lavar os seus pés, que significa mundo, Então quando você vir para a igreja, deixa o mundo lá fora. Quando vir para a casa do Senhor, lave os seus pés, lave sua mão. O o escritor Salomão, ele escreve no livro de Eclesiastes, capítulo número 5, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor teu Deus. É um entendimento que tem de entra aqui com santidade, deixa a podridão lá fora, deixa a vida lá fora, e entra aqui com santidade, com o coração contrito e voltado para Deus. Aí eu acho aqui agora no capítulo de número 30 ainda, sobre a consagração de algumas coisas, e Deus chama Moisés e diz para ele, você agora vai pegar mirra, cálamo, você vai pegar cássia, você vai pegar azeite, você vai pegar todo esse material que eu estou te dando, algumas medidas, Deus dava medida para ele, vai levar para um perfumista, o perfumista vai fazer um azeite, esse azeite será usado para consagrar, para ungir os elementos do templo, você vai ungir o sacerdote, vai ungir os filhos do sacerdote, você vai ungir as mesas, o tabernáculo, você vai ungir o altar, tudo ungido com esse azeite que seria produzido. Aí eu acho interessante, hoje, vez ou outra a gente encontra pessoas que não têm conhecimento bíblico, não sabem o que é unção, não sabem o que é o azeite, para que serve o azeite. Eu já fui deparado com algumas pessoas que vieram, pastor, o senhor tem um pouquinho de azeite ungido para me dar? Em primeiro lugar, não existe azeite ungido, não existe óleo ungido. O fulano me deu um pouquinho de óleo ungido, isso aí é coisa das Universal.
desse povo aí que não tem compromisso com a palavra de Deus, sabe que o negócio dele é só dinheiro, traz óleo de Israel, traz óleo não sei de onde, isso é tudo mentira, tudo balela, até porque quem faz viagem internacional não pode trazer alguns utensílios de lá para cá. Então, se você já comprou óleo de Israel, água lá do Rio Jordão, você comprou foi água aí desses riachos, água de casa mesmo, tá? Deixa de ser bobo, deixa de ser essa história de vassoura para varrer isso, de sal para fazer aquilo outro. O que nós precisamos é estar inserida na palavra de Deus. Mas vamos lá, aí tem gente que vem dizer: ô pastor, o senhor tem um óleo ungido para ungir? Aí você pergunta para essa pessoa: o que você vai ungir? Aí eu vou ungir a minha casa. Você vai dar a sua casa para Deus? Porque a unção era para consagrar objetos. Quando se consagrava objetos, aqueles objetos era para levar para o templo, era para levar para a casa do Senhor, era para levar e oferecer. Agora eu consagro isso, eu coloco óleo sobre isso para consagrar para o Senhor, né? Era esse o objetivo, era esse o intuito. Mas pessoas querem ungir casa, querem ungir cama, querem ungir carro, querem ungir não sei o quê. Eu conheço um homem que ungiu até outras coisas aí, você nem pensa aí o que eu estou pensando aqui, tentou ungir outras coisas que parou de funcionar, e eu achei foi bom, porque óleo, irmão, uma coisa séria, uma coisa santa, tá? E outra coisa, a Bíblia diz agora no Novo Testamento sobre o óleo da unção. Sabe o que se unge no Novo Testamento? Não se unge mais instrumento, não se unge mais guitarra, não se unge móvel, não se unge nada disso, só tem pessoas são ungidas, tá? Pessoas são ungidas, né? E quando estão enfermos, estar alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, unjam e orem. Se houver cometido pecado, Deus o perdoará, e as enfermidades serão curadas em nome de Jesus. Ungimos hoje, sim, pessoas enfermas quando estas pedem. Vez ou outra a gente recebe alguns que, sem conhecimento também, sem instrução pastoral, eles pegam o óleo e saem derramando óleo na cabeça do povo. Você pergunta: você é presbítero? Não. A pessoa está doente? Não. Então você não precisa usar óleo, você não precisa usar azeite na cabeça das pessoas. Olha lá o que diz Tiago, capítulo número 5, versículo de número 16, daí por diante. Mas vamos para frente. Agora, finalizando aqui, tenha cuidado quando você pegar óleo, quando você pegar azeite de determinadas igrejas, sei lá onde for, você não pode. Se você não é presbítero, se você não é pastor, se você não é evangelista, você não pode pegar azeite, óleo e sair ungindo qualquer pessoa, independente da igreja que você for. Mas o meu pastor libera, mas a Bíblia não libera. O seu pastor não tem autoridade acima da Bíblia, tá? O seu pastor não tem autoridade para... agora, claro, se ele te autorizar, aí sim é outra coisa. Mas o que ele fala não está acima da Bíblia, tá? Uma coisa é o pastor dizer: irmão, eu quero te ordenar que você vá lá na casa do irmão que está enfermo, leve esse azeite representando o ministério, representando a mim, é outra coisa, mas é para ungir aquela pessoa, aquele caso, ou os casos em que ele dizer. Mas ele não pode sair aí te dando óleo, sai ungindo aí o povo. Não é assim não, não é assim não, tá? Existe uma regra bíblica, ser ungido fora disso é um perigo, tá? Mas vamos para frente. Mateus capítulo 21, versículo 23 ao 46. Jesus é questionado sobre a sua autoridade. Olha só, os fariseus sempre questionam: por que você faz isso? Por que você faz aquilo, né? E eles chegaram a Jesus e disseram assim: com qual autoridade tu fazem isso, esses sinais, essas maravilhas, esses milagres? Jesus respondeu: eu vou responder para vocês. Jesus disse: eu vou responder para vocês, com uma condição: se vocês me disserem de onde é o batismo de João, de Deus ou dos homens. Aí eles reuniram-se entre eles e disseram: olha, se nós dissermos que o batismo de João é de Deus, ele vai dizer para nós por que vocês não creem. E se nós dissermos que o batismo de João é dos homens, eles vão querer nos apedrejar, porque o povo não crê que João é profeta. E então eles voltam para Jesus e disseram: nós não sabemos de onde vem o batismo de João. Aí ele disse: também eu não vou dizer com qual autoridade eu faço isso. Aí Jesus diz: olha, 2 filhos estavam em casa, aí os pais disseram: vai para trabalhar na minha lavoura hoje? Ele disse: não vou. Mais tarde ele se arrependeu e foi. O outro disse: eu vou. Mais tarde ele não foi. Qual dos dois obedeceu o pai? Aí eles disseram: o primeiro. E Jesus disse: verdadeiramente é o primeiro, né? E vós não fazem isso. Depois Jesus contou aí, né, que uma outra parábola, dizendo que os fariseus e as prostitutas estão indo na frente dele, herdando o reino dos céus. E termina a parábola aí de Jesus falando sobre o lavrador, que tinha uma plantação,
e arrendou, e os seus arrendores começaram a trabalhar, e no final da safra, veio alguém, servo do dono, do proprietário, recolher aquela cobrança, recolher o que era seu, e pegaram aqueles homens e o maltrataram. Depois a Bíblia diz que o senhor, o proprietário, mandou outros que o maltrataram também. Depois ele mandou o próprio filho, maltrataram também. Aí por fim veio o próprio dono da vinha. Aí ele disse: quando vier o filho da vinha, porventura vai ser tratado do mesmo jeito? Aí eles disseram: não, ele vai mandar prender, vai mandar matar todos os seus servos. Aí Jesus disse: pois é. Aí eles entenderam que Jesus estava se referindo aos fariseus que estavam arrendando a obra do Senhor, estavam arrendando aquela lavoura e não estavam cuidando como o mestre queria que eles cuidassem. Aí, finalizando aqui, ficou longo demais esse vídeo, mas finalizando, como é que você tem tratado a lavoura de Deus, o trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos? Como é que você tem usado os talentos, os dons que não são seus, mas são de Deus para fazer a obra? Cuidado, um dia você prestará conta de todos os seus atos, de todas as suas obras que você fez na obra de Deus. Eu vou falar, finalizando aqui, cuidado para não agir em nome do ministério, fazendo atrocidade no meio da igreja com o povo de Deus, porque naquele dia Deus não vai pedir conta do ministério, vai pedir conta de você, da sua vida e o que você fez com o seu chamado, o que você fez com aquilo que Ele te entregou nas tuas mãos. Cuidado, fica a dica. Um grande abraço, Deus abençoe, amanhã temos mais.